hoje, questão número... Calma aí. Calma aí, pessoal, que eu estou consultando minha memória externa aqui para ver qual é a questão que a gente vai trabalhar hoje. A gente chegou a trabalhar a questão número 51? Alguém sabe me dizer? Calma aí, que eu sei essa resposta. Quer ver? As nossas aulas do Zoom, a gente teve aula no dia 14/4. Deixa eu ver quais foram as questões que a gente fez. A gente fez a questão 40, depois a gente fez a questão 47 e a 55. Então, isso só fazendo uma retomada rápida, esse arquivo aqui que eu abri é o arquivo que eu coloquei lá no nosso Google Sala de Aula, que são as questões que a gente resolveu em sala de aula, né? Eu salvei isso tudo num PDF, compartilhei com vocês, e aí eu coloquei também lá no Google Sala de Aula, pessoal, porque todas essas questões, na verdade, eu tinha feito elas também com todo o passo a passo, tentando deixar o mais discriminada possível, eu tinha feito à mão. Então, eu coloquei o escaneado do que eu tinha resolvido à mão também, tá? Tentando pegar aí bem um passo a passo para ninguém se perder na resolução. Então, eu coloquei esse passo a passo lá também, tá? Então, tem o que a gente resolveu em sala de aula e o que eu já tinha resolvido para poder compartilhar com vocês. E aí a gente vai procedendo assim nas próximas aulas também, tá? Se eu achar que a questão do solucionário do livro não está tão detalhada assim, eu faço um passo a passo lá, a gente resolve em sala também e eu compartilho esses arquivos todos com vocês. Pois bem, como a gente não fez a questão 51, é a 51 que a gente vai fazer, tá? Então, deixa eu deixar aqui, porque, na verdade, deixa eu pegar aqui a 51, que é o que a gente vai trabalhar. Essa questão na tela que a gente usa para resolver as questões. E aí a gente vai começar a resolver também. Gente, sempre seguindo aquele passo a passo, tá? De identificar como é a função integração, ver qual tipo de substituição a gente vai fazer e ver as relações trigonométricas que a gente vai precisar para resolver a questão e assim por diante, tá? E aí, porém, tendo dúvida, vão chamando aí, que eu vou parando, vou solucionando da forma como a gente vem fazendo aí. Ninguém, é como eu digo, né? Ninguém reclamou da forma que tá, então eu estou deduzindo que tá bom. Na hora que eu falo alguma coisa, eu vou adequando. Então, vamos lá. Primeira coisa, observar aí na nossa questão qual é a técnica de integração que a gente vai usar. Qual é a técnica que a gente vai usar, então? Vamos olhar. Aqui a gente tem que resolver a integral de 5x mais 4 sobre x ao cubo. A primeira coisa é perceber que a gente tem uma raiz aí na nossa questão, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Então, perceber que a gente tem uma raiz. E a raiz que aparece aí na nossa questão é uma raiz do tipo x ao quadrado. A raiz é na forma o quê? De uma variável ao quadrado mais uma constante ao quadrado, né? Porque, olha só, 1 e 1 ao quadrado, a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma variável ao quadrado mais uma constante ao quadrado. Então, a gente tem um lá daqueles 3 casos de substituição trigonométrica que a gente usa. Eu vou pegar aqui pelo livro da Diva Fleming mesmo, os 3 casos, só para a gente relembrar. São aqueles 3 casos que eu tinha colocado lá no PowerPoint, né? Aqui. Ó, o primeiro caso, a gente tem constante ao quadrado menos variável ao quadrado, não é a nossa situação. O segundo caso, ó, variável ao quadrado mais constante ao quadrado. Então, a gente está nesse segundo caso aqui, para poder substituir lá naquela questão. O que a gente vai fazer, então? A nossa variável, a gente vai substituir pela constante vezes a tangente, e a nossa raiz, a gente vai substituir pela constante vezes a secante, né? Então, é o segundo caso que a gente tem, a substituição que a gente tem. A nossa constante é 1. Gente, 1 vezes qualquer número é o próprio número, né? Lembra que 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, na verdade, não faz nem diferença a gente colocar o 1 ou não, tá? Eu vou deixar ele
omitida aqui. Então, seria 1 vezes a nossa secante. Secante de θ. Então, é a primeira substituição que a gente vai fazer na raiz. A segunda substituição que a gente vai fazer é a da nossa variável. A nossa variável vai ser substituída por quem? Pela constante vezes a tangente. Aí, a mesma situação. A constante é 1. Então, não precisa colocar. Basta colocar o quê? 1 vezes tangente, que é a própria tangente, né? E, por fim, ó, se a gente substituir a variável x, a gente também vai ter que substituir o dx. Quem é o dx? É a derivada do x, que é a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de θ, dθ, né? Então, eu já achei aqui, identifiquei todas as relações que a gente vai substituir. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha. Opa! Aqui. Deixa eu fazer uma marcação aqui, um quadradinho, para deixar o lembrete das substituições que a gente está fazendo. E aí, vamos começar a substituir isso tudo na nossa integral. Então, sempre o mesmo passo, né, que a gente tem feito aí para todas as questões. Vamos começar substituindo lá. A gente vai ter integral de... Aí eu vou ter 5 que multiplica quem? A nossa variável x. A constante sempre é A e a variável U. Isso mesmo, Jane. Constante sempre A, variável sempre U. Exatamente isso. Aí eu tenho lá 5 que multiplica a nossa variável x, que é tangente de θ. Então, eu vou ter 5 vezes tangente de θ mais 4. Vou colocar isso tudo num parênteses, porque a gente vai multiplicar isso pelo nosso dx, né? Que no caso é secante ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado de θ dθ. Lembra que eu coloquei no parênteses? Porque ali é 5x mais 4 e é toda essa informação multiplicado pelo secante ao quadrado de θ dθ, né? Então, tem que colocar um parênteses aí para a gente não fazer nenhuma confusão. E a gente sabe que isso tudo está dividido por x ao cubo, que no caso vai ser uma tangente ao cubo, né? Tangente ao cubo. Tá? Vezes a nossa raiz, que é secante de θ. Então, a gente fez o primeiro passo aí, que foi a substituição da função trigonométrica aí nas nossas variáveis x. E na nossa raiz também. Daí, a partir de agora, pessoal, é aquele passo a passo que a gente faz uma organizada na nossa integração para a gente conseguir resolver em integral. Então, é aquele passo que a gente muitas vezes demora, mas é melhorando a função para a gente poder resolver a nossa integral. Então, vamos lá. O que acontece? Às vezes eu encosto ali naquela barrinha de cima e aí aparece uma função, não sei se aparece para vocês, mas eu estou esperando ela subir, que é onde eu busco a caixinha de diálogo do chat que vocês escrevem para mim e tudo mais, e quando ela desce, ela fica pegando bem na tela que eu estou escrevendo. Que nem agora, só que eu não sei se vocês conseguem perceber que aparece. Acho que desce só para mim. Pois vamos começar a fazer a nossa simplificação. Vamos lá. Essa secante ao quadrado está multiplicando todo mundo em cima. E eu também tenho uma secante dividindo embaixo. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa secante de baixo com uma secante de cima, para já fazer uma simplificação e ficar melhor para a gente poder trabalhar. E também, pessoal, era a única simplificação que a gente conseguia fazer, tá? Então, fiz essa simplificação que dava, agora eu vou começar a trabalhar. Vou começar a desmembrar o meu numerador aí, ó. O que vai... Na verdade, eu não vou desmembrar. Calma aí, deixa eu fazer o seguinte. Vou continuar mantendo 5 tangente de θ mais 4. E aí eu vou multiplicar isso daqui, ó. Eu não cortei, era secante ao quadrado sobre secante. Eu cortei uma secante aí. Então, vai ser 5 tangente de θ mais 4 vezes a nossa secante de θ, dθ. E a gente sabe que isso tudo está dividido por tangente ao cubo de θ, que era a primeira simplificação que a gente tinha feito. Daí, agora, o que eu vou fazer é um desmembramento aqui. Vou dar uma multiplicação para a gente poder separar esse nosso numerador. Então, eu vou fazer esse 5 tangente multiplicado pela secante e o 4 também multiplicado pela nossa secante. Então, só para desmembrar mesmo aí esse nosso numerador.
Então, o que, que a gente vai ter em cima? 5 que multiplica tangente θ vezes a secante θ, mais 4 que multiplica a secante θ. E a gente já sabe que isso tudo está dividido pela tangente ao cubo de θ, dθ, né? Então, são as informações que a gente tem. Deixa eu arrastar isso para o outro lado. Então, a partir disso, como a gente tem lá uma soma na nossa fração, o que, que a gente consegue fazer? Quebrar essa integral aí em duas outras integrais. E é o que eu vou fazer para poder facilitar na hora da gente resolver essa questão. Então, vamos lá. Ó. O que, que a gente vai fazer? Lembra só o seguinte, ó, deixa eu escrever aqui embaixo. É como se a gente tivesse A mais B sobre C. Então, eu posso quebrar isso como sendo uma soma de duas frações. A sobre C mais B sobre C. E é exatamente o que a gente vai fazer aí nessa fração da nossa integral, né? Porque daí a gente vai conseguir resolver essa integral de uma melhor forma. Então, eu vou quebrar isso aí como sendo uma soma de frações. Deixa eu tirar essa parte de baixo. A gente precisa de todo o espaço. Então, vamos lá. O que, que a gente vai ter aqui? Começar a primeira parte. Eu vou ter 5 tangente de θ, secante de θ, dθ, sobre a tangente ao cubo. Essa é a integral. Aí, mais a outra parte da nossa integral, que vai ser o quê? 4 secante de θ sobre tangente ao cubo de θ dθ. Então, tá aí as duas integrais que a gente tem para poder calcular. Aí, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, dá para dar uma simplificada nessa primeira fração e ainda mais, as constantes a gente consegue colocar para fora, né? Então, vamos fazer isso? Vamos fazer essa primeira parte, ó. O 5, que é uma constante, eu vou colocar para fora. Vai ficar integral de... Aqui, pessoal, olha lá. A gente tem uma tangente multiplicando em cima e uma tangente ao cubo embaixo. Essa tangente ao cubo vai virar uma tangente ao quadrado, né? Pela simplificação. Então, o que, que a gente vai ficar aqui em cima? O 5 já pus para fora, vai ficar secante θ em cima, secante de θ em cima, e embaixo vai ficar tangente ao quadrado de θ dθ. Daí, mais, no outro termo, a única coisa que dá para fazer é colocar a constante para fora, né? Então, ficou 4 que multiplica a integral de secante θ sobre tangente ao cubo de θ dθ. Daí, agora, a gente precisa resolver essa integral aí, e aí o que, que a gente vai fazer? Vamos tentar trabalhar isso, porque o que, que acontece? A forma como essas integrais estão aí, que é secante sobre tangente ao quadrado, secante sobre tangente ao cubo, não são integrais imediatas. Então, a gente teria que dar uma trabalhada nessas expressões. E ainda digo mais, pessoal, olha só. Deixa eu pegar aqui a nossa tabela das integrais. Deixa eu pegar aqui umas informações para a gente rascunhar. Ali a gente tem secante e tangente, né? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Deixa eu pegar algumas informações que eu vou usar com vocês para a gente poder perceber como é que a gente vai proceder na solução. Aqui. Como é que a gente vai proceder na solução dessa questão? O que, que acontece? Eu poderia pensar numa substituição UDU para resolver essas duas integrais? Poderia. Só que aí, quando a gente pensa numa substituição UDU, o que, que acontece? O termo que, digamos assim, me atrapalha para resolver essas integrais é o termo do denominador. Ou é tangente ao quadrado, ou é a tangente ao cubo, me atrapalha. Então, imagina que eu quisesse usar uma substituição UDU e eu chamaria o U da tangente de θ, que é o termo do denominador que me atrapalha. A derivada da tangente, acabei de colocar aqui do lado, ó, é secante
ao quadrado de θ dθ. Daí, na hora que eu fosse substituir, ó, na nossa integral, a tangente ao quadrado, eu vou chamar de u ao quadrado, fazer a substituição. E no lugar da secante vezes a tangente, eu colocaria o du. Só que o problema é que aqui é secante ao quadrado, e lá na nossa integral é só secante. Então, substituição ao du não vai resolver. Nem essa primeira integral, nem a segunda, né? Que, na verdade, só muda aí a potência da tangente. Então, substituição ao du já não é a minha primeira opção para resolver. Daí, o que acontece? Deixa eu apagar esse rascunho todo, porque, na verdade, a gente só estava divagando sobre como resolver essa questão. Então, o que acontece? Uma substituição aí das relações trigonométricas talvez fosse o mais interessante para a gente. Vamos voltar lá na nossa tabela de novo. Eu vou usar essa tabela daqui, porque ela tem aqui em cima as relações da forma que eu quero que a gente enxergue. Ó. A gente está trabalhando com secante e com tangente. Ó, secante é 1 sobre cosseno. Então, deixa eu colocar essa relação da secante aqui. Vou colocar aqui do lado esquerdo, para a gente usar. E a nossa tangente é seno sobre cosseno. Deixa eu colocar essa relação aqui também, que a gente vai precisar dela. E aí, o que a gente poderia tentar fazer? Tentar usar essas relações da secante e da tangente para substituir nessas duas integrais, para a gente tentar resolver elas de uma melhor forma. Então, é o que eu vou optar por fazer, tá, pessoal? Então, vamos continuar escrevendo aqui para baixo. Vou pegar um pouco mais aqui do canto, para aproveitar todos os espaços. Aí, eu vou lá. Eu tenho 5 vezes. Na verdade, calma aí, eu vou fazer de outra forma, pessoal. Vou fazer partes, vamos trabalhar e depois a gente junta isso tudo na integral. Eu acho que vai ficar melhor para a gente ficar escrevendo. Eu vou fazer o seguinte, vou separar aqui como sendo 1 e aqui como sendo 2, tá? E aí a gente resolve isso separadamente. Acho que vai ficar melhor do que se não colocar um monte de igual, 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 né? Talvez não fique tão interessante assim. Então, eu vou começar lá com a 1. Vou mudar até a cor aqui do que a gente está usando. O que a gente tem nessa 1, então? Eu vou pegar só a integral. Eu sei que tem esse 5 multiplicando lá de fora, mas depois a gente coloca esse 5, tá? O que a gente tem no 1? É uma tangente ao quadrado de θ dθ. Daí eu vou arrumar essa expressão. Então, vamos lá. Eu sei que a secante é 1 sobre cosseno, da relação que a gente acabou de pegar. Então, ó, 1 sobre cosseno de θ. E a gente sabe que isso tudo está dividido por tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado, tangente é seno sobre cosseno. Como está ao quadrado, a gente vai ter o quê? Seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Daí, como a gente tem uma fração sobre outra fração, a gente conserva o numerador, que é 1 sobre cosseno de θ, e multiplica pelo inverso do denominador, que vai virar o quê? Cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Daí a gente consegue fazer uma simplificação, né? Porque cosseno ao quadrado em cima com cosseno embaixo, ó, a gente consegue cortar. E como está multiplicando todo mundo, consegue cortar um cosseno de baixo com um cosseno de cima. Então, no final, o que vai sobrar para a gente aqui? É uma integral, em cima sobrou só um cosseno de θ, e embaixo sobrou seno ao quadrado de θ dθ. Daí, da forma como está essa integral agora, a gente consegue resolver. Porque o que acontece? Deixa eu derivadas. Derivada do seno é cosseno. E aí o que acontece? Vou colocar aqui do lado esquerdo, que são todas as relações que a gente está usando, eu vou colocar. E o mesmo raciocínio que eu tinha usado para substituição, o du. Só que qual é a diferença agora que a gente tem?
Se a gente chamar o U de seno, a derivada do seno é cosseno. Então, aparece exatamente a expressão que está lá no nosso numerador. Então, aí a gente consegue fazer, resolver essa integral. Então, se eu chamar de U o nosso denominador, que é seno de θ, a derivada do seno é cosseno de θ dθ. Daí a gente consegue substituir para resolver essa nossa integral. Ó, resolvendo aqui do lado, eu vou ter integral de quem? O seno ao quadrado eu vou chamar de U ao quadrado. E o cosseno θ dθ é o meu du. Isso daí nada mais é do que o quê? Se eu pegar o U elevado a 2 e levar lá para cima, é o mesmo que U elevado a menos 2 du. E essa daí é exatamente a segunda regra da tabela de integração. Ó, a segunda regra bem aqui. Vamos colocar ela lá na nossa solução. Então, ó, é a segunda regra. Ó. O n tem que ser diferente de menos 1, n sendo igual a menos 2, está satisfazendo essa nossa condição. Então, o que a gente vai fazer aí? É só substituir, só integrar, né? Então, a integral de u elevado a menos 2 vai ser u elevado a menos 2 mais 1, que é exatamente o que a fórmula fala, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. E aí desce esse menos 1. Eu não vou somar a constante aqui, não, porque é aquele negócio que eu sempre falo para vocês, né? Como a gente está resolvendo uma integral, ela é formada por mais de uma parte, a gente vai somar eu vou somar essa constante lá no finalzão, tá? Porque tudo no final tá somando constante, vai ser uma constante zona só lá no final, então eu vou deixar para somar essa constante só depois, tá certo? Então vamos lá. U elevado a menos 1 sobre menos 1. Isso daqui, na verdade, é como se fosse o quê? Menos U elevado a menos 1, né? Porque qualquer número dividido por 1 é 1, como tem esse menos, eu posso levar esse menos aqui para cima. Ou poderia escrever menos 1 sobre U, né? U elevado a menos 1, a gente só está arrumando aí essa expressão. Então, em outras palavras, voltando para a nossa variável inicial, o que a gente tem é menos 1 sobre o nosso U, que é seno de θ. Então, a gente já tem aí a resposta da nossa primeira integral. Daí, o que a gente vai fazer agora? Seguir o mesmo processo aí para resolver a segunda integral. Deixa eu colocar isso aqui para cima. Agora, para resolver a nossa segunda integral, vamos seguir aí o mesmo raciocínio. Aí, vamos lá. A segunda integral é o quê? Integral de secante de θ sobre tangente ao cubo de θ. Ó, só mudou a potência da tangente agora. Dθ. Daí eu vou seguir o mesmo raciocínio que a gente estava fazendo ali em cima, só que agora a gente vai ter o quê? Integral, a gente sabe que a secante é o quê? 1 sobre cosseno de θ. E a tangente ao cubo vai ser seno ao cubo de θ sobre cosseno ao cubo de θ. Dθ. Daí a mesma coisa, ó. Conserva o numerador, que é 1 sobre cosseno de θ, e multiplica pelo inverso do denominador, que vai ficar cosseno ao cubo de θ sobre seno ao cubo de θ dθ. E aí, fazendo uma simplificação, o que a gente vai ter aqui? Em cima vai sobrar cosseno ao quadrado de θ, e embaixo vai sobrar seno ao cubo de θ dθ. Bom, aí o que acontece? A gente tem uma integral que é bem parecida com a integral anterior que a gente estava resolvendo, só que a diferença é que agora eu tenho cosseno ao quadrado e seno ao cubo. Observando esse cosseno ao quadrado sobre seno ao cubo, o que a gente percebe? Que substituição, o du, não vai funcionar para resolver essa integral. Aí você fala, ah, tá, mas por que resolveu na integral de cima e nessa agora não vai resolver? A resposta é muito simples. Aqui a gente tinha um cosseno com potência 1. Então, na hora que a gente faz a substituição, o du fica como? Cosseno θ dθ.
E aqui, na hora que eu fizer a substituição ODU, ao invés de ficar cosseno θ d θ, eu tenho cosseno ao quadrado de θ d θ. E nessa substituição, esse cosseno ao quadrado não aparece. Então, por isso que essa integral não vai ser resolvida da mesma forma que a anterior. E aí, o que acontece? Como é que a gente vai conseguir resolver, então, essa nossa integral? A gente vai ter que fazer uma outra adaptação. O que acontece? Cosseno ao quadrado vezes seno ao cubo, na verdade, eu poderia escrever isso daí como sendo uma fração com cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, né? Deixar todo mundo com a potência igual. Não poderia fazer isso, não? Ó, na verdade, a gente vai ter que tentar fazer uma outra substituição, uma outra relação trigonométrica para poder resolver essa integral. Eu poderia, por exemplo, escrever da seguinte forma: cosseno ao quadrado sobre θ sobre seno ao quadrado de θ. E aí eu poderia multiplicar isso por 1 sobre seno de θ d θ. Concordo que eu estou escrevendo a mesma coisa? Só que agora eu só deixei cosseno sobre seno com potência com a mesma potência, né? Com expoente igual, e multipliquei por 1 sobre seno. Para voltar, se a gente fizer o processo inverso, a gente volta lá para o nosso seno ao cubo. Então, eu fiz isso. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas relações e vou achar uma outra relação trigonométrica que eu possa substituir. No caso, o que acontece? Deixa eu voltar lá na minha tabela. Cosseno sobre seno é a relação da cotangente. Deixa eu colocar essa relação bem aqui. E que mais que a gente tem? 1 sobre cosseno é a minha secante. Vou colocar a relação. Tá apagando bem ali, né, na verdade. Vou colocar essa relação aqui embaixo. Pronto, já achei um lugarzinho para ela. Então, o que a gente tem são outras relações trigonométricas que a gente pode substituir nessa integral. Então, vamos lá, ó, colocar aqui do lado. O que a gente vai ter, então? Cosseno sobre seno, eu já sei que é cotangente, só que como está ao quadrado, então eu vou ter uma cotangente ao quadrado. Cotangente ao quadrado de θ, vezes 1 sobre seno. Ixi, eu peguei 1 sobre cosseno, né, pessoal? Calma aí, que na verdade, é a outra relação que eu estou procurando. 1 sobre seno, cossecante. Eu nem percebi que eu estava pegando a mesma relação. Pronto, colei em cima, ninguém nem percebeu que tinha pego a relação trocada. 1 sobre seno é a cossecante. Então, eu fiquei com o quê? Cotangente ao quadrado vezes cossecante de θ d θ. Beleza. Agora, vamos olhar lá as nossas integrais tabeladas para a gente ver se consegue resolver a integral com essas relações que estão aí. Então, vamos lá. Nas integrais, ó, o que a gente tem? Só a integral da cotangente, só a integral da cossecante, ou cossecante vezes cotangente, ó. Só que aqui a potência está 1. E o que está acontecendo? Aqui eu tenho... tá, não funcionou. Bom, tem alguma outra relação que a gente consegue substituir aí para melhorar? Não tá voltando não, calma aí. Tá. Cossecante, cotangente com potência 1, vamos ver a identidade trigonométrica. 1 mais cotangente... Uai. Eita, gente, fixou o negócio ali, ó. Calma aí que... Ah, agora foi. Tinha travado ali. Relação que envolve cossecante com cotangente ao quadrado, uma identidade trigonométrica aqui, ó. Vamos colocar ela para cá e vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Já estou ficando até sem espaço para as minhas relações, ó. Mas eu achei um buraquinho para ela bem aqui. Que a gente dá uma solução para tudo aqui. Então, o que a gente tem?
Cotangente ao quadrado, na verdade, eu posso escrever como sendo que, se a gente adaptar essa relação, é cossecante ao quadrado menos 1. Então, olha só o que acontece. Se eu peguei as minhas relações de seno com cosseno e tal, transformei isso para uma nova relação trigonométrica, que é cotangente ao quadrado vezes cossecante. E aí eu vou aplicar uma identidade trigonométrica para transformar isso tudo para uma única função trigonométrica, porque aí eu vou conseguir resolver. Se tem só uma função trigonométrica, eu consigo resolver. Agora, como tem produto e ação diferentes de um, aí eu não estava conseguindo resolver, né? Então, eu estou trabalhando aí a minha expressão. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Vai, agora não está. Por que que não está? Não está escrevendo, pessoal. Socorro. Sabe o que que eu vou fazer? Que eu não sou besta nem nada. O espaço está acabando e eu não estou conseguindo, não sei porquê, acho que travou alguma coisa aqui. O que que eu vou fazer? Abrir uma página nova e continuar na próxima página, que aí o problema que tiver dado aqui já se resolve. Deixa eu salvar essa página daqui e a gente continua numa folha nova. Questão 51, parte 1, e nós somos da turma da manhã. Aí depois eu consigo achar para poder transformar em PDF. Beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Vou abrir um documento novo para a gente continuar essa conta. E aí a gente continua usando as nossas relações. Deseja salvar? Óbvio que sim, né? Chega, deu um medinho aqui assim, sabe? Deseja salvar as relações? Ah, agora está escrevendo, tá vendo? Não sei por que não estava escrevendo antes. Então, o que a gente está fazendo? Aqui, a gente está resolvendo a segunda integral. E aí a gente ficou com a integral escrita da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, porque aí a gente continua de onde a gente parou. Onde a gente parou lá? A gente tinha uma cotangente ao quadrado de θ vezes uma cossecante de θ de θ, não é isso? É exatamente o que a gente tinha lá na, na, na última linha lá que a gente estava calculando. Então, a partir disso, o que a gente ia fazer? Eu ia fazer uma substituição usando a identidade trigonométrica. Vou colocar a identidade aqui nesse cantinho, só para a gente não se perder, que é bem essa identidade que a gente vai usar. O que a identidade trigonométrica me diz? Que cotangente ao quadrado é o mesmo que 1 menos cossecante ao quadrado. Então, é o que eu vou substituir aqui. Cossecante ao quadrado de θ menos 1, né? Só levei o 1 para o outro lado da expressão. Multiplicado pela cossecante de θ de θ. Percebe que agora a gente só tem uma função trigonométrica? Se a gente só tem uma função trigonométrica, isso significa o quê? Que a gente vai conseguir resolver essa nossa integral. Que é só uma função trigonométrica, a gente consegue aí fazer essa resolução. Pois então, vamos lá, desmembrar essa integral aí. Fazer esse produto, né, pessoal? Eu vou fazer cossecante ao quadrado vezes cossecante menos 1 vezes a minha cossecante. Então, vamos lá. Cossecante ao quadrado vezes cossecante vai me dar uma cossecante ao cubo de θ, menos 1 vezes cossecante é a própria cossecante de θ. E a gente sabe que é isso tudo de θ. Daí eu pergunto para vocês, agora a gente vai conseguir resolver essa integral? Vai, porque olha só, tem que, né, falar com firmeza aí. Vamos conseguir sim, porque só a integral da cossecante, aqui, ó, só a integral de cossecante, a gente já tem. Vou colocar ela para cá porque a gente vai precisar. E a integral da cossecante ao cubo é uma fórmula de recorrência, ó. Cossecante ao cubo a gente tem aqui. Então, a gente consegue resolver essa nossa integral da forma que está agora. Então, percebe o seguinte, pessoal. A gente fez substituição trigonométrica, a gente, para resolver as integrais, foi trabalhando com ela, relações trigonométricas,
A primeira integral ela saiu de uma forma um pouco mais simples, que foi substituição ou DU. A segunda integral que a gente tinha que calcular, a gente teve um pouco mais de trabalho, que a gente teve que usar outras relações. E aí ainda transformou ela para uma única função trigonométrica para conseguir resolver. Então, isso muitas vezes vai ser necessário, transformar tudo para uma única função trigonométrica para a gente conseguir resolver a nossa integral. Então, vamos lá, que agora a gente vai resolver, eu já vou resolver até direto, não vou quebrar isso daí em duas integrais, não, porque já está para a gente escrever aqui embaixo. Vamos começar com a nossa cossecante ao cubo, vou só fazer uma observação aqui embaixo. O que a gente tem? O nosso n da formulazinha, na verdade, é o 3, porque é cossecante ao cubo. Esse a vezes u que está aparecendo aqui na nossa fórmula geral, na verdade, ele está representado pelo nosso θ, né? Como se fosse 1 vezes o θ. Porque quando não tem constante nenhuma, multiplicando, a gente já sabe que é o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, são essas informações que a gente vai substituir. Então, vamos lá. Começando a substituição. Menos, então tem um menuzinho ali. Aí a gente vai ter uma cossecante, aí vem lá, n menos 2, ou seja, 3 menos 2 é 1. Nem vou colocar essa expoente porque 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, cossecante elevado a 1 de a vezes u, que é o nosso θ, vezes a cotangente, aqui, ó, a vezes u, que é o nosso θ. Isso tudo sobre... Aí vem lá, o a, que é 1, 1 multiplicado quem? 3 menos 1. 3 menos 1, que é 2. Então, sobre 2. Daí, mais... Aí, vamos para esses parênteses. 3 menos 2 sobre 3 menos 1. 3 menos 2 é 1 sobre 3 menos 1, que é 2. Então, 1 sobre 2, que vai multiplicar a integral de quem? Cossecante. 3 menos 2 dá 1. Então, integral de cossecante θ dθ. Então, percebe que essa minha integral de cossecante, ela se transformou numa integral mais simples de ser resolvida, tá? Então, eu resolvi essa minha primeira integral menos a segunda integral, que é a integral da cossecante. Quem é cossecante? É o ln de quem? De cossecante θ menos cotangente θ. E a gente sabe que soma uma constante, mas como a gente vai juntar isso tudo numa outra integral, vou deixar para somar essa constante só no final, tá? Então, o que precisa para a gente poder finalizar essa integral daqui? É resolver esse 1/2 dessa integral da cossecante que está aqui. Então, vamos resolver, porque é uma integral tabelada, a gente já consegue fazer essa resolução. Então, vamos lá. A primeira parte mantém. Calma aí que tem um menos. Deixa eu arrumar isso aqui. Menos cossecante θ, cotangente θ, sobre 2, mais 1/2. Essa integral daí, de cossecante de θ, é ln de cossecante de θ menos cotangente de θ. Aí, ó, então eu resolvi essa integral daqui. Aí, menos essa outra parte. Menos ln. Já vou olhar aí que tem alguém fazendo uma pergunta. De cossecante de θ menos cotangente de θ. E acabou. Agora é só uma questão da gente arrumar essa resposta aí. Deixa eu puxar aqui a pergunta. Explica a parte do ln de novo. Explico sim. Vamos lá. Vou rascunhar aqui para baixo essa parte. Ó. O que a gente tem lá? Era uma integral de cossecante ao cubo de θ dθ, menos uma integral de cossecante de θ dθ, né? Separando a nossa integral aqui, ó. Ui? Separando a integral lá do numerador, da parte de cima aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver primeiro a integral da cossecante ao cubo, que foi a fórmula de recorrência que eu substituí. E depois só a integral da cossecante. Só a integral da cossecante, essa integral que está tabelada bem aqui em cima, ó, do lado esquerdo. Que é a integral da cossecante?
é o ln de cossecante menos cotangente. Então, essa integral daqui é ln de cossecante menos cotangente. E quando eu resolvi essa fórmula de recorrência aqui da cossecante ao cubo, apareceu lá, ó, a cossecante, deixa eu marcar bem assim, ó. Então, essa partezinha, calma aí, deixa eu fazer assim, vermelho, para vocês verem, ó. A cossecante ao cubo é toda essa integral daqui. E aí, quando eu uso a fórmula de recorrência, aparece uma outra integral mais simples. Esse é o meio que multiplica a integral da cossecante, é exatamente aqui, ó, o meio desse ln. E essa integral só da cossecante de θ é esse ln daqui que apareceu do outro lado. Daí, por isso que ficou esses dois ln's. A dúvida foi essa, tá ok? Certinho? Ó, se tiver ficado mais alguma dúvida aí, é só falar aí. Ah, tá. Agora já está respondido que está tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa parte em vermelho que eu escrevi, porque no final das... Por que que não está apagando? Deixa eu apagar isso tudo, porque foi só um rascunho que eu tinha feito, né? Não gosto de deixar poluído também não, porque é o material que eu vou mandar para vocês, então tem que... Nada de ficar um negócio todo rabiscado, né? Pois vamos lá. Vamos agora arrumar esse finalzinho daqui para a gente finalmente terminar essa integral para voltar para a variável inicial. Então, vamos lá. Arrumando isso daí, vou arrumar aqui embaixo, ó. Essa parte inicial vai manter. Menos cossecante de θ vezes a cotangente de θ sobre 2. Aí, agora, o que que a gente tem? Eu vou rasgar aqui embaixo. Mais o meio do ln de tal, menos o ln de tal. Esses ln's daqui, ó, são a mesma coisa. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? Mais um meio menos um, né? Um meio menos um. É essa conta que a gente vai fazer para juntar toda a expressão. E, na verdade, um meio menos um, mesmo que um meio menos 2 sobre 2, que nada mais é do que menos 1 sobre 2. Então, juntando esses dois ln's aí, a gente vai ter menos 1 meio ln. Pois bem, apagar o rascunho de baixo de novo. Na verdade, só desfazendo o escrito. Pronto. Agora vamos juntar lá. Então, meio menos 1 deu menos 1 meio desse ln de cossecante de θ menos a cotangente de θ. E pronto. Acabou essa segunda integral. Daí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos juntar isso tudo lá na nossa questão inicial. Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Calma aí. Retomando. Retomando a nossa integral. Daí eu vou fazer o seguinte, pessoal, para ficar mais organizado. Deixa eu pegar a integral de novo, que é a 51. Então, vamos lá. Deixa eu pegar essa integral. Daí, a gente tinha feito... Vamos escrever lá. Aqui. A gente tinha feito uma substituição trigonométrica. E aí, eu vou escrever até essa substituição, pessoal, para a gente poder não se perder, tá? Deixa eu retomar lá o escrito inicial que a gente tinha. Então, inicialmente, a gente tinha a nossa integral, aí a gente fez a substituição trigonométrica, que tinha ficado 5 tangente θ mais 4, vezes secante ao quadrado de θ dθ. Ué. Por que não está ficando?
sobre a tangente ao cubo vezes a secante de θ. Então, isso foi o que a gente tinha feito inicialmente. E aí, a gente tinha chegado nas duas integrais para a gente resolver, que era a integral de 5, que multiplicava cosseno sobre seno ao quadrado. Só estou copiando aqui de volta, pessoal, para a gente não se perder no nosso raciocínio, tá? Então, a gente tinha feito, era isso, mais 4, que multiplicava a integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao cubo de θ dθ. Então, era essa a substituição que a gente tinha feito. Depois quebrou isso aí em duas integrais e a gente separou como integral 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Aula hoje até 11h15. Já perguntaram e já responderam. Então, tá resolvido. Aí, o que acontece? A gente tinha quebrado isso em duas integrais. Ótimo. Daí, a gente calculou as integrais separadamente. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou juntar esses resultados. A primeira integral tinha ficado quanto? O resultado era menos 1 sobre seno... Desculpa, era menos 1 sobre seno de θ. Então, menos 1 sobre seno de θ. Vou colocar aqui dentro de um parênteses, porque está com sinal negativo, né? Mais a segunda integral, que era 4 vezes o resultado que a gente acabou de encontrar aqui, que é esse resultado aqui de cima. Então, vamos lá. Menos cossecante de θ vezes cotangente de θ sobre 2, menos 1/2 de ln da cossecante de θ menos a cotangente de θ. E aí, agora sim, pessoal, eu vou somar a constante, porque a gente resolveu já toda a nossa integral. Então, esse é o resultado que a gente tem. Arrumando essa expressão aí, fazendo a simplificação necessária, organizando os sinais, a gente vai ter o quê? Menos 5 sobre seno de θ. Aí, ó, agora já fazendo uma regra de sinal, tá, pessoal? Mais vezes menos dá menos. Aí, 4 multiplicando em cima e 2 dividindo embaixo, vai ficar o quê? Menos 2 cossecante de θ, cotangente de θ. Aí, mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1/2 dá 2. ln de cossecante de θ menos cotangente de θ mais a nossa constante. Então, agora, a gente chegou na solução, deixa eu marcar aqui em verdinho, na solução da nossa integral. Só que o que acontece? Essa solução daqui, ela, na verdade, está com o resultado envolvendo funções trigonométricas. Lembra que, inicialmente, quando a gente foi resolver essa questão, a gente estava usando o quê? Substituição trigonométrica. Então, agora a gente precisa pegar esse resultado e voltar para a variável inicial. Então, voltar para a variável x, que é a variável inicial que a gente tem. Então, o nosso processo agora é trabalhar aquelas relações iniciais que a gente substituiu para a gente poder voltar para a variável inicial. E aí, o que acontece? A gente vai precisar trabalhar com aquelas relações que a gente substituiu inicialmente. Então, o nosso trabalho agora é esse. É trabalhar aquelas relações para poder voltar e finalizar essa nossa resposta. Alguém vai fazer alguma pergunta? Não? Parece o microfone aberto aí. Sem perguntas. Então, deixa eu salvar, porque, né, pessoal, não vou perder essa nossa questão, porque a gente vai para a terceira parte agora. Como a tela só aparece essa opção, né,
Eu queria que eu pudesse subindo e continuando, né? Como um documento do Word mesmo, mas esse aplicativo aqui só me dá essa função, então ela dá outra funcionalidade que eu desconheço. Então, a gente vai salvando, e aí eu vou abrir uma terceira tela para a gente poder finalizar essa questão. Professora, na terceira tela, você não acha que essa questão está grande? Acho mesmo, pessoal. Nunca menti para vocês sobre isso, tá? Então, vocês nunca me viram falando aqui, nossa, super rápido e tal. Não, nunca disse isso, né? Porque senão ia estar me dizendo na hora de resolver a questão. Então, é um pouco extenso assim, mas a gente consegue resolver. Agora, vamos pegar esse finalzão todo e voltar para a nossa variável inicial. Daí é o seguinte, que eu não sou besta nem nada, entendeu? Eu vou usar aqui as minhas técnicas para não ter que escrever isso de novo. Olha, ainda sair com o print ali olhando para baixo. Eu vou recortar essa partezinha daqui e vou colar num próximo documento, né? Para não ter que escrever de novo. Salvar? Com certeza, né? Agora, tá vendo só? Já escrevi aqui porque é a parte que a gente vai usar para poder voltar para a variável inicial. Tá vendo? Muito inteligente da minha parte, né, pessoal? Imagina ter que escrever isso tudo de novo. Não vou escrever de novo, não. Já trouxe recortado para cá. Então, ótimo. O que a gente vai fazer agora? Trabalhar aquelas relações iniciais, pessoal. Então, eu vou copiar as relações iniciais aqui para a gente poder terminar a nossa questão. Colocar em azulzinho, que era o valor inicial. Quais são as relações que a gente tinha usado? A gente tinha usado x² mais 1, a raiz disso, igual a secante de θ. E a outra relação que a gente tinha usado era x igual a tangente de θ. Então, são as duas relações que a gente tinha substituído. O que acontece? Eu preciso olhar, na minha questão, quais são as funções trigonométricas que estão aparecendo para eu poder voltar para a variável x. E as funções trigonométricas que aparecem, ó, é a função seno, cossecante, cotangente, cossecante, cotangente de novo. Então, eu preciso trabalhar essas expressões daqui, ó, da secante e da tangente, para aparecer o valor do seno, da cossecante e da cotangente. Daí, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Vou pegar na minha tabelinha daqui, todas essas relações que a gente tem e colocar para lá. Então, ó, tangente que é seno sobre cosseno, vou colocar para cá, porque a gente não precisa ficar voltando na tabela. E eu já sei que a gente vai usar essas relações. Cossecante, que é 1 sobre seno. Depois, secante, que é 1 sobre cosseno. E depois, cotangente, que é cosseno sobre seno. Todas essas relações. E aí, a partir disso, eu vou começar a trabalhar aqui as relações. Olha só. Secante e tangente não são as relações que a gente procura, que as relações que a gente procura é seno, cossecante e cotangente. Então, eu vou começar as transformações. Raiz de x² mais 1, que é igual a secante, só que das minhas relações eu sei que a secante, ó, olha aqui em cima, a secante é 1 sobre cosseno. Então, eu vou substituir aqui. 1 sobre cosseno de θ. Tá. O x é igual a tangente. Eu já sei que tangente, olhando lá as minhas relações que eu pus lá no canto direito, a tangente é o quê? Seno de θ sobre cosseno de θ. E, na verdade, eu posso escrever isso daqui, pessoal, como sendo o quê? X igual a seno de θ que multiplica 1 sobre cosseno de θ. Não posso escrever dessa forma? Nossa, porque na verdade eu só estou separando a minha fração, né? Ela continua multiplicando, continua sendo o mesmo seno sobre cosseno. Só que o que acontece? 1 sobre cosseno a gente não viu aqui que é essa raiz, então eu só estou trabalhando a minha relação. Ó. Posso escrever agora que o x é igual a seno de θ, que multiplica o quê? 1 sobre cosseno é raiz de x² mais 1.
E aí, esse x ao quadrado mais 1 que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Ou seja, x sobre raiz de x ao quadrado mais 1 vai ser igual ao meu seno de θ. Beleza. Então, ó, lá na nossa integral, ele não pediu um valor do seno? Pedia. Se ele pediu um valor do seno, eu já achei esse valor do seno daqui. Só que lá aparece, na verdade, é 1 sobre seno, né? Porque se a gente for pensar, menos 5 sobre seno de θ é o mesmo que menos 5, que multiplica 1 sobre seno de θ. Então, para eu poder deixar de uma forma mais fácil e direta para a gente já substituir lá na nossa solução da integral, o que eu posso fazer? Uma transformação aqui. Deixa eu apagar esse rascunho de baixo aqui. Então, eu vou escrever isso aqui, na verdade, já como está aparecendo lá na nossa solução, que é no formato de 1 sobre seno. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Uma inversão dos termos, ó. Então, isso aqui eu vou escrever como sendo x ao quadrado mais 1, essa raiz, sobre x igual a 1 sobre o seno de θ. Então, já vai estar no formato certinho da gente fazer a substituição ali na nossa solução, né? Então, já vai ficar melhor. Então, beleza. A primeira resposta que eu precisava, que era a substituição da relação do seno, eu já tenho. Já está marcado aqui. Aí, agora, o que a gente precisa? Substituir cossecante e cotangente. Gente, cossecante é 1 sobre seno. Ora, mas 1 sobre seno já não está aparecendo aqui? Então, calma aí, porque eu já tenho até essa expressão escrita aqui, ó. O que acontece? Isso daqui é o mesmo que a minha cossecante de θ. Então, na verdade, essa segunda relação a gente também já tem. Vou marcar aqui em cinza para ficar um pouco diferente também, ó. Olha lá a expressão do cossecante. Então, eu já consegui, na verdade, achar duas relações para poder substituir. Daí, o que vai ser o nosso próximo passo agora? Nosso próximo passo agora é a gente achar a relação da cotangente. E aí a gente vai conseguir finalizar. Ótimo isso, né? Eu sei que vocês sentiram agora um sentimento, assim, de uma paz interior, do tipo, caramba, só falta achar a relação da cotangente, a gente vai terminar essa questão. Eu sinto isso, pessoal. Eu não estou vendo a cara de vocês, mas eu estou com esse sentimento aí que vocês estão felizes agora, porque a gente está quase no finalmente, né? Eu sei que é, pessoal. Eu sei que vocês estão falando no eu interior de vocês que é. Pois bem, agora falta cotangente. Quem é cotangente? É cosseno sobre seno. Sabe o que isso significa? Que a gente ainda vai ter que trabalhar mais um pouquinho as relações para poder finalizar. Vamos lá, a dúvida. Por que o x ficou seno sobre 1? Porque o cosseno eu me perdi aqui. Vamos lá, Giovana. Vamos ver aqui onde você se perdeu. Por que o... Calma aí, deixa eu ver a sua pergunta e conseguir perceber onde foi a ação. Giovana, acho que eu vou voltar um pouco aí nas relações que a gente estava trabalhando, e aí vamos ver se eu acho o ponto aí, qualquer coisa você já dá como se diz, já dá um grito aí para poder ver o que se passa. Olha só, as duas substituições que a gente tinha feito inicialmente para resolver a nossa questão era... Desculpa. Melhorou. Vamos lá. As duas substituições iniciais que a gente fez na questão era o quê? A nossa raiz de x ao quadrado mais 1 a gente substituiu pela secante e o nosso x a gente substituiu por tangente. Daí, o que aconteceu? O que eu fiz foi começar a trabalhar relações trigonométricas, são essas 4 relações que estão aqui em cima, que é a da secante, a da tangente, da cossecante e da cotangente. Comecei a trabalhar essas relações para poder conseguir enxergar o que tinha na minha resposta, que era esse 1 sobre seno
essa cossecante e essa cotangente. Então, foi isso que eu fiz. Daí, o que acontece? Eu comecei a analisar as informações que eu tinha. Daí, a sua dúvida ficou lá na parte do seno. O que acontece? Por que o X ficou seno? Ah, tá, eu acho que foi bem aqui. Acho que eu já percebi lá onde está a sua dúvida. Então, vamos lá. Quando eu tinha lá a primeira substituição, o x era igual a tangente, na verdade, a tangente não é o seno sobre cosseno. Daí eu tenho um x igual a quem? Seno sobre cosseno. Só que, na verdade, essa relação seno sobre cosseno, eu podia escrever como sendo seno que multiplica 1 sobre cosseno. Eu só quebrei essa fração aí como um produto. Na hora que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu fiquei lá com essa relação x igual a seno que multiplica 1 sobre cosseno. Ah, tá, então já cheguei nesse ponto. E aqui o 1 sobre cosseno eu peguei da relação anterior, que era a minha raiz. Foi isso. Bom, então, se eu já cheguei no ponto, melhor ainda. Beleza. O que acontece? Então, a gente achou as relações aqui como se diz, achou a relação do 1 sobre seno, achou a relação da cossecante, e aí eu estava naquele ponto de encontrar a relação da nossa cotangente, né? Então, vamos trabalhar agora a relação da nossa cotangente. Pessoal, o cosseno não cosseno não, desculpa. O nosso x não era cosseno sobre seno? Agora eu vou pegar... deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui em vermelho para poder melhorar um pouco a visualização. Eu vou partir dessa informação agora. O nosso x era igual a tangente, que nada mais é do que x igual a seno sobre cosseno. Se eu fizer a inversão aqui, eu não posso dizer que 1 sobre x é igual a cosseno de θ sobre seno de θ? Só que eu não sei que cosseno sobre seno é cotangente, a relação bem aqui em cima no canto direito. Então, eu posso dizer que 1 sobre x vai ser quem? Vai ser a minha cotangente de θ. Daí, com isso, eu consigo achar o quê? A outra relação que a gente precisava, que era a relação da cotangente. Só trabalhando essa nossa relação inicial. A relação inicial eu trabalhei para cá, trabalhei aqui para baixo, para poder chegar finalmente à relação da cotangente. Então, percebe que tudo, na verdade, não passou da gente trabalhar essas relações mais fundamentais, de secante, de cotangente, de tangente, de cossecante, para poder conseguir achar a substituição na questão que a gente tem. Então, essa que foi a intenção, né? De fazer todas essas análises. Então, vamos lá. Vamos agora, finalmente, escrever a nossa resposta final. Deixa eu subir aqui a minha imagem. Então, vamos lá. Agora, eu vou partir desse quadradinho que a gente tinha aqui em cima, né? Deixa eu fazer um asteriscozinho aqui, para a gente poder finalizar a nossa questão. Então, vamos lá. Escrevendo a nossa resposta final, a gente tem o quê? Menos 5, que multiplicava 1 sobre seno. Deixa eu ver só a pergunta que está aparecendo aqui. Não entendeu por que ficou 1 sobre seno? Qual era o ponto que eu ia chegar agora e é o ponto que eu vou falar. Na verdade, menos 5 sobre seno de θ, eu posso escrever como sendo menos 5 vezes 1 sobre seno de θ. Eu só estou quebrando essa nossa fração como um produto de frações. Beleza? Esse silêncio é eu esperando um beleza sim ou não. Não era aqui. Ah, Gislane, acho que eu já sei onde é então. Era quase no resultado. Acho que é nessa parte daqui que a gente fez essa transformação. Nessa parte daqui que eu estou colocando uma seta. Ah, sabia. Já começo a deduzir. Quando não é numa parte, eu já começo a tentar buscar qual é a outra parte. O que acontece? Deixa eu apagar esse rascunho. Deixa eu apagar o rascunho aqui de baixo para poder rascunhar de novo.
Vamos rascunhar ali para poder entender. A gente estava lá com x sobre a nossa raiz igual a seno de θ. Aqui é como se fosse seno de θ sobre 1. Vou fazer uma multiplicação cruzada. Então, vai ficar o quê? 1 vezes x igual a quem? Seno de θ vezes a nossa raiz. Se eu quero achar o valor de 1 sobre seno de θ, o que eu poderia fazer? Esse x que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ficar com 1 igual a seno de θ, que multiplica a raiz, isso tudo sobre o x. Agora, esse seno que está multiplicando, eu vou dividindo. Então, 1 sobre seno de θ igual a raiz sobre o x. É como se eu fizesse uma multiplicação cruzada para poder resolver as nossas... resolver aí essa expressãozinha. Ou, em outras palavras, eu podia pensar no seguinte: se eu tenho lá x sobre essa raiz igual a seno sobre 1, se eu fizer uma inversão, ó, essa raiz vem para cima, o x vem para baixo, 1 vem para cima, o seno vem para baixo. A gente teria aí o valor de 1 sobre seno, né? Que seria exatamente essa ideia da multiplicação cruzada. Percebeu? Agora sim, ótimo. Então, beleza, né? A gente não pode levar dúvida para casa, não. Então, agora deixa eu voltar isso tudo, porque eu vou precisar desse espaço, né? Para a gente poder escrever a resposta final. Tá no finalmente, hein, pessoal? A gente nem apagou esse pedaço aqui, por quê? Agora apagou. Então, vamos lá para a nossa resposta final aí, que a nossa aula já está acabando também, né? Menos 5 que multiplica, ó, 1 sobre seno, que aparece aqui em cima, né? Que é aquele 1 sobre seno. A gente já tinha visto aqui. É a raiz sobre x. Então, menos 5 que multiplica raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x. Aí, menos 2 que multiplica a nossa... Ui, a nossa cossecante. Cadê a cossecante? É exatamente esse valor que a gente tinha acabado de trabalhar, né? Que é a raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x, colocar a raiz aqui, aí vezes, aqui em cima, ó, opa, aqui, a nossa cotangente. Quem é a cotangente? 1 sobre x. Menos 2, que multiplica o ln. Aí, vamos lá, quem é a nossa cossecante? É a raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x, menos a nossa cotangente, que é 1 sobre x. Isso tudo mais a nossa constante. Então, está aí o nosso resultado final. Professora, tem como simplificar isso? Pessoal, até tem como. Na verdade, o que a gente pode fazer para simplificar seria a gente juntar esses termos, né? Vamos juntar aqui embaixo. Menos, aí 5, raiz de x ao quadrado mais 1, sobre x, menos 2, raiz de x ao quadrado mais 1, sobre, ó, x vezes x, x ao quadrado, menos 2, ln de, como é que são? É uma fração, uma subtração de fração com o mesmo denominador, junto os numeradores. Raiz de x ao quadrado menos 1, isso tudo sobre x, e mais a nossa constante. E aí sim a gente tem finalmente, né, a nossa resposta final. Deixa eu fazer a marcação dela aqui. Aí a nossa resposta final. Então a gente chegou aí na nossa conclusão. Deixa eu já salvar esse arquivo, né, para não ter perigo da gente perder ele. A gente está na questão 51, essa aí foi a parte 3. Deixa eu ver aqui a pergunta agora. Não é mais um na raiz? É mais um mesmo, Jeane. Na verdade, calma aí que... virou mais um. Ficou até em verde, para ver que, na verdade, eu consertei depois. Era mais um, realmente, sim. Falhou, né? Aqui, ó. Ficou faltando só mais um. E finalizou, pessoal. Vocês acharam que não ia finalizar, né? Deixa eu ver o que estão falando. Pelo sangue de Jesus, né, Manuel? Mais de 1 hora.
Mas a gente faz bem, pode ir, Leandro. Terminou. Muito grande. O que acontece? Mas eu sempre falei para vocês, né? Realmente a questão aí tem um desenvolvimento muito grande. Eu acho que a gente precisa passar, pessoal, pelas técnicas. Então, fazendo galinhada, tem que ficar de olho. Oh, meu Deus, Leandro, depois manda uma marmita aqui para casa, por favor, tá? Fazendo galinhada essa hora da manhã aí. Na verdade, já é quase hora do almoço já, né? Então, é um olho na tela da aula e o outro olho na panela lá para não queimar a comida. Desse jeito. Pessoal, o que acontece? O que dá trabalho nessas questões aí é porque a gente faz muita substituição, né? Então a gente tem que ficar buscando qual é a relação, qual é a simplificação que a gente tem que fazer. Muitas vezes analisando qual é o tipo de relação, a gente já começa com uma substituição, não funciona muito bem, tem que buscar uma outra substituição, né? Então, é isso normalmente que dá um pouco mais de trabalho na hora que a gente está resolvendo essas contas, tá? Mas eu acho que é importante a gente passar pelo conteúdo, por mais que não seja um conteúdo que talvez seja tão usado, mas a gente precisa ter o conhecimento, né? O Leandro está perguntando sobre as notas. Não. Na verdade, Leandro, a informação que eu tenho é a mesma da outra semana, né? É a informação que você já conhece aí da composição das notas. Ainda não tenho uma data. Eu ainda conversei com a minha coordenadora geral ontem sobre essa questão aí, se já tinham dado algum posicionamento em relação a como é que vai ser a avaliação ou alguma data, mas ainda não tem nenhuma, não, tá? E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente encerrou por aqui, né?